Numa movimentação incrível. Ela chegou a um ponto, porque naquela época, foi na década de 80, ainda não tinha o teste de DNA. Então, as provas já tinham mais de 10 anos que tinham sido guardadas. E depois de 10 anos, elas já prescreviam, podia ser jogado fora. E aí apareceu o teste de DNA, e ela pediu as provas. E aí o pessoal, numa outra cidade, informou que as provas não estavam mais lá. Aí, ela resolveu ir nessa cidade para ver as provas. Aí uma amiga dela chegou e falou, nossa, mas você está passando de todos os limites. Aí ela foi lá, foi nesse local, a senhora que tinha atendido o telefone para ela falou, olha, as provas sumiram, já foram descartadas. Aí ela falou, é para o meu irmão, né? É uma questão familiar. Será que a senhora pode me fazer o favor de, mais uma vez, checar se as provas estão lá? Aí a senhora desce lá, onde que tem as provas, e volta com uma caixa na mão e fala, não, realmente acabei achando, estava em outro lugar. Ou seja, quando a pessoa é tocada pela sua missão, quando a pessoa é tocada pelo que você quer, quando a pessoa tem a oportunidade, como eu tive, graças a Deus, e agradeço muito ao meu pai, de estudar música, por exemplo, quando eu queria, a motivação para se preparar, ela acontece, né? Então, eu vejo muito isso, sabe? Eu acho que, às vezes, falta a gente entender, responder essa pergunta, o que que a gente quer e o que que a gente, em cima do que a gente quer, definir um sonho, uma ambição, para daí a gente ir se preparando, né? Porque sem a motivação, sem a ambição, é muito difícil ter motivação, enfim, né, para se preparar, né? Eu acho que como Você mais está devendo o nome do filme, né? sim, eu vou passar Fica já já. devendo. Eu vou passar já já. Outra coisa importante dentro do empreendedorismo é a questão das crenças, né? Todo ano até eu tenho o hábito de, no final do ano, principalmente, na época de Natal, Ano Novo, que a gente pode dar uma revisada nas crenças, porque é muito comum, gente, isso é muito importante. O que eu vou falar agora, eu já vi cada coisa em relação à crença, a gente adota algumas crenças sem querer, e que são crenças muito negativas e que podem trazer um prejuízo muito grande para nós, né? São crenças, por exemplo, eu tinha a crença de que eu nunca aprenderia inglês e nunca poderia ser o líder de uma empresa global. E eu percebi isso no final do ano. Aí eu falei, opa, mas por quê? Será que eu não consigo, etc? Eu já contei a história aí do inglês. Então, nem sempre exatamente a gente deve aceitar as crenças que normalmente, às vezes, se agarram em nós, né? Então, é muito importante a gente pegar uma época do ano, ou algumas épocas do ano, e começar a perceber as crenças que a gente tem. Por exemplo, né? Quando eu comecei a empreender no Brasil, todo mundo falava, não, no Brasil não dá para empreender. Não, o Brasil tem muito imposto. Não, funcionário é só problema. Então, são crenças, né? Se você tem a crença que funcionário é problema, você vai construir o quê? Você vai tratar as pessoas como, né? Então, e você consegue questionar essas crenças, né? Então, você pode começar a pegar exemplo. Falar, poxa, mas tem um colaborador ali no grupo de Roma que está há 20 anos lá e é muito dedicado. Bom, então não é todo funcionário que é problema, tem funcionário bom. Tem, então já, a sua crença já começa a ser questionada. Eu, particularmente, acredito muito nas pessoas e no potencial delas, e acho que a gente deve estar muito aberto e muito sensível a esse potencial. É claro que existe o perfil, então a gente vai encontrar com muita gente
que não têm o perfil do que a gente está procurando, então são pessoas que não é a pessoa certa no lugar errado. Então, mas disso você não é legal você tirar a crença de que funcionário não é complicado, né? Porque é muito comum aqui em Caldas Novas, né? Em papo de boteco, falar, puxa, funcionário é difícil, né? Então, cuidado com essas coisas, né? Cuidado. Empreender no Brasil é difícil. Falei, mas como que é difícil? Por que que eu comecei a empreender no Brasil? Porque eu tive duas referências positivas. Primeiro foi a WEG, né, que é aquela indústria brasileira de motores elétricos, que, aliás, é a queridinha da Bolsa hoje. Faz 10 anos que é a empresa brasileira que mais se valoriza na Bolsa, e ela investe em quê? Inovação, patentes, tecnologia, né, visão de longo prazo e um caixa muito forte, muita responsabilidade financeira. São todas as coisas que a gente também se preocupa. Outra empresa também brasileira de tecnologia e global é a Embraer. Então, a Embraer também é uma referência para mim. Então, como que eu derrubei a crença de que empreender no Brasil não dava certo? Eu pensei assim, se a Embraer e a WEG são brasileiras, globais e de tecnologia e conseguiram, eu também posso conseguir. Então, a gente vai, aos poucos, mudando a crença ou adequando elas para a nossa... para se tornarem coisas que sejam ao nosso... para o nosso bem, né? Então, uma crença que eu tenho, que eu acho fundamental para a vida, né? Ela é, talvez na fé cristã, ela poderia ser traduzida como dê graças em todas as coisas, né? Ela é, de uma maneira mais geral, tudo concorre para o meu bem. Então, mesmo coisas que aparentemente foram negativas, né? Não foram tão positivas, mas concorre para o meu bem. Uma vez que você tem essa crença, você começa a um processo muito interessante, que é o aprendizado. Você começa a aprender em cima dos problemas que você tem. Então, ou dá certo, e aí está tudo bem, ou dá errado e você aprende. Agora, o que não pode, na minha opinião, é a minha crença, é dar errado e a gente achar que não vamos para frente, que está tudo errado, que o mundo não presta, que a vida não vale a pena, etc, etc e tal. Se a gente tem essa crença, tudo concorre para o meu bem, então a gente sabe que aquilo aconteceu, é para a gente aprender, né? Outro ponto também, a competição. Então, a competição é a maior fonte de feedbacks, como a gente falou lá no começo, para a gente se autoconhecer, para a gente treinar a nossa musculatura. Então, a competição é muito saudável. E, nesse sentido, eu quero colocar aqui mais uma condição muito interessante. Quem é o meu competidor e quem é o meu inimigo? Qual a diferença? O competidor é aquele que te traz desafios, né? É aquele que te provoca a você se renovar, a você ser cada vez melhor. E você precisa disso, porque a única constante no universo, nós vamos falar na outro encontro, é a renovação. A única coisa que todas as tradições humanas concordam e que todo mundo, acredito que tem essa crença, que é uma realidade, é que a renovação está aí no dia a dia, né? Então, a gente precisa ter esse empenho em se renovar. Quem que nos obriga a nos renovar? A competição. Porque a competição não deve ser encarada como ele é meu competidor, ele é meu inimigo. Não, ele está te ajudando você a se desenvolver. Tanto que o Brasil tem luz elétrica porque os Estados Unidos, o Thomas Edison desenvolveu a luz elétrica, né? Então, uma pessoa lá nos Estados Unidos, há 100 e poucos anos atrás, trouxe alguma coisa hoje para nós. Então, ele competindo com os Tesla, não sei se vocês conhecem essa história, proporcionou o quê? Para toda a sociedade uma série de benefícios, inclusive para eles mesmos, para melhorarem como pessoas. A gente vai falar isso mais à frente, né?
Agora, quem que é o seu inimigo? O seu inimigo é aquele que tira você da sua missão. Então, normalmente, o seu inimigo é aquele cara que, quando você acorda, vai no banheiro e dá uma olhada no espelho, ele está bem na sua frente. Às vezes, a maioria das vezes, nós mesmos, né, somos, vamos dizer assim, brincando, né, o nosso inimigo. Ou seja, a gente vai por lugares que não são os caminhos os melhores caminhos para o nosso sonho, para a nossa missão. Eu gosto pessoalmente, é uma coisa muito pessoal, né? Lá na empresa todo mundo sabe, eu falo isso muitas vezes, é muito pessoal, mas ao mesmo tempo, de certa forma, é uma cultura da empresa. Eu gosto de falar assim, o meu competidor jamais é meu inimigo, né? Inclusive eu torço pelo meu competidor, eu rezo por ele, eu não tenho nenhum problema com competidores. É lógico que eu sou um competidor bem ativo, bem vigoroso. Quando eu entro numa competição, assim, eu entro para ganhar mesmo, né? E eu dou o meu máximo, mas jamais pensando que o competidor é o problema. O problema sou eu mesmo. Como que eu posso melhorar para eu chegar na frente, para eu melhorar? E dentro do mercado de trabalho, dentro do empreendedorismo, você não precisa estar só em primeiro lugar naquele... Você pode, por exemplo, se o seu competidor é melhor numa parte, você pode ir para uma outra parte. Se o seu competidor é melhor num produto, você pode ir outro produto. Se ele é melhor num serviço, você pode ir num outro serviço. Se ele é melhor numa região geográfica, você pode ir para outra região geográfica. Então, você sempre tem como... e aí vem aquele negócio de se conhecer melhor, em se conhecendo... praticar aquilo que você faz melhor para você realmente ter assim, o melhor desempenho possível. Agora, quem que é seu inimigo? Eu gosto de falar que o inimigo é o cara lá de baixo, né? É o cara que está queimando lá embaixo. É a mentira, né? O roubo, pagar o mal com o mal. Essas coisas não levam a gente para lugar nenhum, né? Isso não nos ajuda em nada na nossa missão, né? Não nos ajuda em nada em alcançar os nossos sonhos, né? Então, eu acho que realmente o verdadeiro inimigo, às vezes, na minha opinião pessoal, e lá na empresa a gente tem essa cultura de é literalmente proibido pagar o mal com o mal, a gente paga o mal com o bem. Então, é lógico que a gente, eventualmente, por exemplo, eu vou citar um caso bem recente, teve uma empresa aí que até era um ex-colaborador nosso, que copiou um produto nosso. Só que esse produto está patenteado, está muito bem patenteado, e nós já notificamos e eles já pararam de fabricar, né? Foram notificados, nós mostramos que nós somos os donos, mas assim, nós não pagamos o mal com o mal, nós simplesmente avisamos que aquilo era uma propriedade intelectual da nossa empresa. Então, você não pode pegar uma propriedade de uma outra pessoa e ficar com ela. Isso é roubo, né? É crime, né? Então, mesmo que seja uma propriedade intelectual. Mas não é permitido falar mal dessa pessoa, dessa empresa, não é permitido atacar essa empresa. Simplesmente nós notificamos e eles foram notificados e pararam a fabricação. Então, é diferente o comportamento. Então, estou dando até um exemplo bem recente. Nós já ganhamos, inclusive, algumas batalhas dentro do INPI, do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, e na justiça, inclusive. Nós ganhamos já um outro competidor que insistiu, falou que a lei de patentes não funciona no Brasil, etc., e, na verdade, nós ganhamos e funciona assim, né? Eu acho que eu vou deixar aqui para... Ainda tem alguns assuntos, acho que a gente discorreu bastante, né? E vou deixar para próximo encontro. E a gente eu acho que, né, Geraldo, já pode abrir para perguntas, porque já são quase 6h15, né? E eu também gostaria de ver a aderência desse conteúdo que eu trouxe, que o primeiro foi a história da empresa, e agora eu estou entrando num conteúdo que eu acho bem pesado, sabe? É um conteúdo, assim, mas que é fundamental
para a gente entender a questão do empreendedorismo e da inovação, né, dentro do dia a dia e das bases e dos fundamentos sólidos do empreendedorismo e da inovação, né? Ô, Alô, professor. alô. Alô. Já está querendo falar, né, Zé? Então, atendendo a galera Eu queria aí, fazer né? uma pergunta. O senhor citou no final aí sobre a patência do produto. Como que funciona isso? Como que, tipo, o processo faz para garantir mesmo que é original? Quando você cria alguma coisa que o INPI classifica como atividade inventiva, você pode depositar a patente, né? Você descreve aquele processo e aí você tem um monopólio do Estado por 20 anos, né? Se for um modelo de utilidade é 15 anos, se for uma patente de invenção, são 20 anos. Então, Ah, entendi. entendeu? É Ô, meio José, que faz. Ô, Zé, Obrigado. José, boa noite. Aqui é de novo o professor Nício. Você falou sobre as crenças. Como é que é a crença do mundo oriental no mercado, hoje no mercado, e a crença do Ocidente? O Ocidente perdeu um pouco a crença, porque os orientais estão crescendo cada dia mais, japoneses, chineses, o mercado, os tigres asiáticos crescendo cada dia mais. O Ocidente perdeu um pouco essa crença? É uma pergunta mais ampla, mas eu me refiro a crenças, assim, são mais na nossa vida pessoal, sabe? Mais em cada um. Por exemplo, vou te dar um exemplo de crença, né? Eu sou católico praticante, então, por exemplo, você se confessar é um momento, é o melhor momento do ano para mim, né? Eu tenho um amigo muito próximo que ele fala que a confissão na Igreja Católica, principalmente antigamente, era para controlar os fiéis. Então, são duas crenças diferentes. Eu creio que a confissão é uma coisa muito boa, é um momento que você faz as pazes com Deus, e ele crê que a confissão é uma maneira de uma organização religiosa controlar as pessoas, né? Então, isso são crenças. Por exemplo, já teve... eu conheço um empresário que ele acha que no Brasil não tem como você crescer e fazer uma empresa que funcione de uma maneira assim que seria adequado para uma empresa, né? E não adianta você dar exemplos, você falar, não, é sempre... Então, ele tem essa crença, né? E a gente nota, a gente tem que respeitar muito, né? Porque crença é individual. Eu só peço assim que nós, como empreendedores, como pessoas que queremos fazer a diferença, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes sem querer, por exemplo, você está atravessando a rua e vem uma pessoa muito alta e vem quase te atropela. Aí você começa a falar, todo cara alto é agressivo. É simples assim, o nosso cérebro ele funciona assim. Aí vem o preconceito, né? Aí você começa a ter atitudes conforme aquele preconceito. Se você tiver a crença que você não vai conseguir fazer uma coisa, você não vai conseguir. Isso é certeza. Agora, se você tiver a crença que você vai conseguir fazer alguma coisa, pode ser que você consiga, não quer dizer que você vai conseguir, né? Mas a gente precisa tomar muito cuidado, eu recomendo que vocês leiam livros sobre o que são as crenças, como lidar com elas, mas mais não no sentido religioso e espiritual, mas no sentido de visão de mundo, né? E isso, o brasileiro em geral, ele tem muita aptidão, né? A aptidão ocidental, eu acho muito positiva, né? O que acontece são situações aí de estrutura governamental que a gente pode falar numa outra oportunidade que não impede bastante o Brasil de ir para frente, né? Eu penso mais ou menos assim. ô Zé, o empreendedorismo está em alta?
Olha, o empreendedorismo e a inovação está em alta, sim. Principalmente agora, né, que os juros no Brasil, isso eu vou falar no próximo encontro, ele é normalmente mais alto. E ele hoje é mais alto, é um dos mais altos do mundo. Mas ele está muito baixo, né? Então, o empreendedorismo hoje, com os juros baixos e com a modernização que o Brasil já teve, e teve, né? A gente reclama bastante, mas teve muito, está em alta, sim. E eu acho que isso é muito importante para o Brasil, porque quem traz riqueza, com todo o respeito, são os empreendedores. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês, eu espero que vocês acolham com tranquilidade. Quem está trazendo a vacina não são os cientistas. Quem está trazendo a vacina do Covid são os empreendedores. Muitos cientistas são empreendedores, né? Claro, mas quem realmente toma a iniciativa de puxar a vacina e de motivar os cientistas a se dedicarem e que são realmente, na prática, né, que trazem a vacina, são os empreendedores. Então, como o empreendedorismo está em moda, realmente. Ô Zé, José, na verdade, né? Eu tenho duas perguntas. O empreendedorismo, antigamente, ele servia, como que eu vou dizer? Ele era muito popular ou pouco? E a segunda por qual o motivo que o senhor teve de, peraí, foi o senhor que criou essa J-Ice ou foi outros motivos que o senhor queria que criasse essa empresa? Foi os motivos ou foi o senhor mesmo que queria que você criasse ela? Seu Você tá microfone está falando desligado. mutado. Legal. Obrigado. Eu vou colocar no próximo encontro essa questão do início da JAS, como que aconteceu. Mas eu tinha chegado no ápice da minha carreira anterior, eu era representante comercial de uma empresa de sementes. Então, eu estava no melhor desempenho no ano de 95 e 96, não tinha para onde crescer, não queria me tornar executivo dessa empresa, eu queria continuar empreendendo, né? Então, eu escrevi, sabe, é aquela pergunta que eu fiz, o que você quer? Então eu sentei, eu lembro, era agosto de 96, eu morava em Catalão, até eu morei ali 2 anos, eu sentei no escritório e falei, o que eu quero, já que meu emprego atual, a minha empresa atual, que era uma empresa de representação, chegou no limite. Aí eu comecei a escrever várias coisas, e uma que chamou a atenção, está escrito, e eu guardo até hoje, fala assim, eu queria ter uma tecnologia que fosse útil para o agricultor. Eu não tenho muito dinheiro, então tem que ser alguma coisa que seja barata para eu começar. Eu tenho que iniciar ali para poder estar ali para competir, porque eu sabia que eu era um competidor bem dedicado. Resumindo, o que está escrito ali é a JAS hoje. 1 ano depois eu abri a JAS. Então é aquela pergunta: o que você quer, né? Então no meu caso eu fui bem dentro disso. Além disso, ela surgiu, na verdade, por causa de uma crise, e aí ela aconteceu. Mas antes disso, eu já tinha definido, nesse momento que eu sentei e escrevi, o que eu queria, né? Então, isso é muito importante. E o empreendedorismo, quanto mais fechada a economia, ou seja, quanto mais anos para trás, era mais difícil empreender, porque a economia era muito fechada no mundo todo, né? Então, você não tem muitas oportunidades, você não tem oportunidade de estudar como vocês têm hoje, né? Então, você não tem informações como a gente tem hoje. E liberdade, né? Liberdade, claro que nunca é perfeito, estamos longe de ser perfeito, mas hoje a gente tem muito mais liberdade para empreender. Então, está tudo na nossa mão. É só a gente definir o que quer e partir para cima, né? Obrigado, José, por ter
respondido minha pergunta. Eu que agradeço. Se sua empresa, vai lá na prefeitura apresentar um gráfico para a prefeitura abaixar os impostos e ganhar lucro. Vocês ganhariam com isso? Vocês ganhariam uma comissão? Olha, existem as entidades classistas, né, que elas brigam, vamos dizer assim, pelas classes, né? Então existe a Federação da Agricultura do Estado de Goiás, né, a FAEG, a FIEG, Federação das Indústrias do Estado de Goiás, e aí tem sempre reivindicações, negociações com o Estado para melhorar as condições fiscais, né, as condições dos impostos. Mas por causa disso, os impostos no Brasil é emaranhado de que você nunca acha o fio da meada. O imposto no Brasil é uma coisa assim, olha, uma vez eu conheci uma senhora em São Paulo, uma consultora, ela era especializada em ICMS, ela falou para mim que ela era apaixonada por ICMS. Falei, agora acabou mesmo, porque como que é apaixonada por ICMS? Ou seja, é tão complicado o negócio que ela acabou se apaixonando pelaquela complicação, mas na verdade tudo deveria ser muito mais simples, muito mais fácil, né? Eu tenho uma empresa, né? Nós temos uma empresa nos Estados Unidos e lá é muito simples, muito simples. Você tem várias vias, você escolhe uma via, uma vez que você entrou naquela via, é tudo simples, fácil, né? Então, isso ajudaria bastante, não só a carga tributária diminuir em cima do empreendedorismo, né? Como principalmente simplificar. Hoje está no Congresso uma reforma tributária, espero que vá para frente, né? Ô, professor, e se vocês empreenderam uma fábrica de brigadeiro, por exemplo. Se você ajudasse eles a venderem, sabe? Você ganharia comissão? É porque antigamente a minha mãe vendia hotelaria e algumas vezes que ela vendia aquelas coisas, ela ganhava uma comissão. Existem empresas especializadas nisso que você falou, que a gente chama de M&A, é uma sigla em inglês, é Merger e Acquisition, fusões e aquisições. Então, são empresas que são adquiridas ou se fundem com outras. Então, existem escritórios especializados, né, seja uma empresa pequenininha, seja uma gigante multinacional, que eles fazem avaliações. É um processo lento, né, é um processo demorado, e eles têm a comissão deles, né, como você falou. Toda venda tem uma comissão. Normalmente, eles cobram aí 3, 4, até 5% do valor do negócio, né, dependendo da situação. Mas tem sim. Venda de empresa é uma venda comum, né, como uma venda de imóvel, como uma venda de doce, qualquer coisa. Boa noite, seu José. Tudo bem? Primeiro, né, queria agradecer essa oportunidade aqui maravilhosa de estar compartilhando conhecimento com essa gurizada, que nem falam os gaúchos. Eu gostei muito do seu posicionamento referente às pessoas, aos colaboradores. Eu sou da área de gestão de pessoas, então eu luto muito contra essa cultura que a gente tem dos empresários reclamarem muito dos funcionários. E eu sei da JAS, da contribuição que ela tem no capital humano, e eu queria ouvir um pouco do senhor a respeito dessa questão, se o senhor acredita que o sucesso hoje da JAS tem muito a ver com essa questão humanizada, porque como é uma empresa de tecnologia, geralmente a gente vê não tanta importância para esse lado humano. Eu queria saber como que o senhor desenvolve essa questão, se o senhor acha que realmente o diferencial de vocês no mercado também seja esse. Obrigado, Letícia, pelas palavras. É uma pergunta muito pertinente, né? Tem vários aspectos. O primeiro, Letícia, por exemplo, eu sempre cuidei muito da segurança dos colaboradores. Então, a gente sempre teve carro com airbag, assim que saiu, carro novo, com ar-condicionado, e eu nem fazia conta disso, né? Por quê? Eu falei, ou a gente faz assim, então botamos o violão embaixo do braço e vamos para casa. Eu não vou
convidar pessoas a participarem do meu projeto e ver uma pessoa morrer, por exemplo, claro que existem acidentes, né? Acontece, mas ver uma pessoa, né, ter um acidente, ficar ferida ou vir a falecer por culpa, né, da gente não ter cuidado o suficiente, né? Então isso eu acho que né, é o mínimo, né, que a gente pode fazer. E é interessante, porque isso bota a régua mais em cima, né? Então você tem que dar os seus pulinhos para pagar as contas, né? O outro ponto é que se eu tive, Letícia, algum mérito, né, na JAS, foi só o mérito de ser o líder, né? Então, muitas pessoas, eu até brinco com eles, né? Eu falo, vocês vão trabalhar e eu que vou receber os méritos. Faz tempo que eu falo, eu que vou ficar dando as palestras, como eu estou fazendo hoje. E eles davam risada, né? Eu falei, vocês vão ralar e eu que vou, né, brincando, né? Porque, na verdade, a empresa precisa de uma cara, de um líder, de um nome, né? Então, acaba sendo o líder que acaba dando. Mas, na verdade, na prática, Letícia, é gratidão eterna a todos os colaboradores, porque de todos os níveis, pessoas muito boas, muito motivadas, e gente como a gente, né, e que construíram a história, né, da empresa, né? Então, não tem dúvida disso. Agora mesmo nós estamos numa nova fase em que eu estou procurando startups, né, para a gente deve anunciar até a aquisição de uma startup em breve, né, bem interessante. Nós vamos ter a fabricação em Caldas Novas, viu, Geraldo, de um produto ultramoderno, vai ser uma novidade muito grande. Eu acho que vai pôr o nome de Caldas Novas assim, mais uma vez a nível de Brasil, até mundial. É uma aquisição de uma startup que a gente está, não posso falar ainda, mas a gente está olhando, né? E o que eu estou buscando nessa startup? É o produto? Também é o produto, mas principalmente o capital das pessoas, né? As pessoas. Se hoje você me perguntar, Letícia, e em toda a história da empresa, Zé Roberto, se você tiver que escolher o caixa da empresa com os produtos de um lado e as pessoas do outro, você é obrigado a escolher. O que você escolheria? Sem dúvida nenhuma, as pessoas, né? Porque, é claro, a não ser que eu quisesse curtir a vida, então eu pegava o caixa, os produtos, mas não é o caso. Para uma empresa, as pessoas são muito mais importantes, porque ali com elas a gente consegue reconstruir tudo. Agora, também, Letícia, eu vou ser bem sincero, sabe? Eu não passo a mão na cabeça de ninguém também, não, sabe? A gente tem responsabilidades. Eu jamais demiti um colaborador por falta de oportunidade, eu me orgulho muito nisso, e eu perdi muitas horas de sono pensando neles, né? Então, eu acho que passar a mão na cabeça também não é a solução. Então, o que a gente faz? Dá condições, provoca, né, convida, estimula, né, e cada um tem a sua responsabilidade, né? Mas hoje, eu acredito que a gente tem uma cultura muito forte, é a cultura do mérito, também é outra coisa que eu vou conversar aqui nos encontros, né? A meritocracia é muito importante, você não vê muitas pessoas me pedem emprego, né? Eu agradeço a iniciativa, mas eu falo que para mandar o currículo lá no RH, porque o RH ele é soberano, né? Então a gente procura achar as pessoas certas para colocar no lugar certo, né? Não pode ter favoritismo, não pode ter privilégios, né? Porque a gente tem que respeitar, né, os outros colaboradores, né? Eu até tenho uma experiência, não queria me delongar muito, mas tenho uma experiência, assim, até dolorosa nesse sentido. Teve uma época que eu participava de um orfanato, né, e a gente tentou empregar algumas pessoas do orfanato, né, e foi muito bacana, foi muito bom, muito positivo, né, eu acho que para todos os lados, mas ali a gente aprendeu também que não adianta a gente forçar as pessoas a entrar numa cultura, né, então melhor do que isso, é a gente tentar achar as pessoas que têm aquela cultura e aí motivar elas a estarem conosco, né.
Assim, outra coisa também, esse é um assunto que você tocou assim que é muito importante para mim, que assim, me mexe muito comigo, né? É quando eu fiz um programa lá em Boston, eram 3 anos seguidos, e todo ano tinha uma pesquisa de RH que eles faziam na minha empresa para quando eu chegasse lá, eles me dessem o retorno. E uma delas era sobre a minha liderança, né? E eu fui bem avaliado, tive muito boas avaliações, mas na parte assim que a avaliação era, o Zé Roberto se preocupa com as pessoas, né? Eu não fui bem avaliado, né? E o colega meu do lado foi super bem avaliado. E eu fiquei bem triste na hora, né? Eu falei, poxa, mas eu me preocupo tanto com as pessoas e, poxa, né? Poderiam ter... Mas eles não estavam errados. Por quê? Porque, na verdade, a minha preocupação era no sentido de criar empregos, criar oportunidades, mas, às vezes, uma coisa mais pessoal assim, eu deixo para a pessoa mesmo resolver, porque eu também tenho meus limites, né? Eu também tenho meus problemas. Só que aconteceu um fato interessante, Letícia. Aí veio a pandemia e nós sentimos assim, o chamado muito forte de contribuir. Inclusive, todo colaborador, eu me preocupo muito com eles, né, nesse sentido da pandemia, porque a pandemia não é uma coisa, não é culpa de ninguém, é um terremoto. Então, nesse sentido, aí a avaliação mudou. Aí eles estão avaliando diferente agora. Então, às vezes, assim, é a circunstância, né? Mas, sim, as pessoas, né, com mérito, a pessoa certa no lugar certo, não precisa de passar a mão na cabeça de ninguém. O bom colaborador, a boa pessoa, ele nem quer isso, ele quer respeito, quer dignidade, quer oportunidade, né? Mas eu tenho muito orgulho do meu time, tenho gente muito boa, não só no Brasil, como nos Estados Unidos também, e sou muito grato a eles por tudo, né? Olá, professor José, eu tenho uma pergunta. Você acha que com a chegada da pandemia, os lucros da sua empresa foram surpreendidos? Você se surpreendeu com os lucros? E você acha que é bem mais difícil uma empresa nacional do que uma internacional gerar mais lucros do que uma empresa internacional? Poxa, depois eu quero o seu currículo, viu? Só pelas perguntas que você fez. Olha, Essa meninada, hein, Zé? não é brincadeira, não. Eu não sei se você conhece esse termo, chama EBITDA. EBITDA é uma sigla em inglês, Earnings Before Tax, né? Então, é o ganho que você tem antes de pagar o imposto de renda. É um número que indica a lucratividade, sabe? O nosso EBITDA, por incrível que pareça, é muito maior do que o da Apple, do que o da Google, do que o da Microsoft, em percentual, né? Então, acho que eu já estou respondendo a sua pergunta. E a gente, como, né, a gente tem, paga plano de saúde para o colaborador, tem premiação, paga impostos, os clientes estão satisfeitos. Então, isso não foi buscado com rastro de sangue, vamos dizer assim, fazendo coisas, mas sim gerando valor e gerando tecnologia. Então, sim, é possível. E o lucro, nós vamos falar sobre o lucro num próximo encontro, não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com experiência, com a capacidade de você fazer muito mais com muito menos, né? Isso é, sim, o lucro, né? Você pegar uma pedra e transformar numa obra de arte, né? Uma coisa que custava R$1, você trabalhou ali e virou R$10. Com relação à pandemia, existem vários casos. No nosso caso, como nós estamos no agronegócio, por incrível que pareça, né, apesar que a gente, lógico que lamenta a pandemia, lamenta cada morte, cada doença, a gente lutou ao máximo. A JA se doou até recentemente, até hoje ainda estamos pagando a UTI, né, uma UTI, então a gente faz tudo que é possível para ajudar a comunidade. O Vetor também entrou. Então, o Vetor também, toda a comunidade empresarial ajudou, mas a pandemia nos negócios ela acabou favorecendo o agronegócio, né? A verdade é essa. Então, as pessoas comeram mais, se alimentaram mais, o
o dólar subiu, então o agronegócio hoje vive um bom momento. Então a pandemia, especificamente para a JAS, foi, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque dá para falar que uma coisa dessa é positiva, mas no sentido do mercado foi positivo, né? Obrigado, José. Muito obrigado por responder. Você Eu queria expande, fazer. se você quisesse expandir os negócios hoje, você também expandiria você ia além do empreendedorismo? Olha, o nosso modelo de expansão hoje são 3 frentes, né? A expansão internacional, a gente está abrindo uma filial na Europa, né? E investindo mais nos Estados Unidos. A expansão orgânica dos nossos produtos hoje, do pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, que sempre foi o nosso dia a dia, está continuando, e essa compra ou participação de startups para pegar tecnologia de terceiros, né? Isso na parte do empreendedorismo. Além do empreendedorismo, eu acho que chegou a hora da nossa empresa também ajudar mais a comunidade no sentido de participar mais dessas entidades classistas, participar da política, né? A gente poder contribuir, né? O Rodrigo está aqui conosco, a gente sempre está tentando ajudar na parte política. Tenho a minha convicção política, gosto de participar, acho que todos nós temos que participar, né, independente da convicção, né, isso é uma coisa que é obrigação nossa, que às vezes a gente esquece. Então, além do empreendedorismo, eu gosto além da parte de voluntariado, né, que a gente procura fazer a nossa parte, não é mais do que obrigação, eu acho, é participar da vida pública, né, da política. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Vou usar um exemplo. A empresa Colgate, né? A pasta de dente, empresa, por exemplo. Como que é feita a exportação desses produtos? Por exemplo, a empresa da Colgate, ela fabrica na empresa e a gente vai e compra ela no mercado. Como que é feita essa exportação do produto agrícola? Tipo, se é pro Brasil inteiro que tem, assim mesmo? Eu não sei se eu entendi a pergunta, mas a nossa exportação, por exemplo, para os Estados Unidos, normalmente a gente procura o frete naval, né, que é mais barato. Não tem imposto nenhum de importação nos Estados Unidos, é incrível, né, é zero. E, para falar a verdade, a gente não paga imposto nenhum lá, né, só o imposto de renda quando a gente ofere algum lucro, né, porque como a gente vende para agricultor, né, que é uma empresa também, a gente só tem imposto lá quando você vende para o cliente final, né, que é o IVA, né, o imposto sobre... É isso que eu falo, até chegar no cliente final, tipo, aonde que o cliente vai encontrar esse produto? Isso, então, aí nós temos a filial lá e da filial vai para as revendas, né, e a gente só paga o imposto de renda. Isso também acontece na Argentina, né, só que a Argentina é uma condição fiscal totalmente maluca, né, então a gente já faz diferente. O nosso representante lá importa de nós a mercadoria, porque aí ele lá se vira com o governo argentino, porque a Argentina, se o Brasil é um país complicado, com todo respeito, vocês não fazem ideia do que é a Argentina. A Argentina é um negócio que eu nunca vi na minha vida, né? E então, e é interessante isso, porque os nossos preços, olha só que interessante, uma informação assim que não sei se ela está disponível aí, mas os nossos preços do mesmo produto nos Estados Unidos, no Brasil e na Argentina são diferentes. Aonde é mais barato? Nos Estados Unidos. Aonde é mais caro? Na Argentina. Por quê? Porque os Estados Unidos é um país mais livre e a Argentina é um país mais fechado e o Brasil é intermediário. Então, quanto mais livre o país, mais o preço das coisas é menor e mais a riqueza é distribuída. Então, por isso que o Brasil, às vezes, fica patinando, porque é um país em que o Estado quer ser grande, o Estado quer controlar tudo, o Estado quer fazer tudo que o cidadão deve fazer e não dá liberdade, não reduz os impostos, pelo menos não atrapalha, né, o empreendedor, e isso é muito prejudicial. Repetindo, os produtos nos Estados Unidos são muito mais baratos do que na Argentina.
Pior que eu acho que eu já percebi isso na Argentina. Eu fiz uma viagem turística quando era mais novo. Aí eu fui na fronteira lá, só de entrar um pouco já deu pra perceber que é mais caro. José, você já percebeu aí que o ritmo das perguntas é meio febril, né? Aí fica a seu critério, né? Momento de deixar para a próximo encontro, né? Vamos ouvir mais duas, então, Geraldo, não? Ô, professor, Ok. você falou sobre a sua criatividade, né? Como é que vocês pensam no produto que vocês vão criar? Pode repetir a pergunta, Guilherme, por favor? Você falou que você tem a criatividade, né? E como é que vocês pensam no produto que vocês vão criar? Isso é uma excelente pergunta. A gente vai estar falando isso no encontro, sabe? A criatividade, muitos falam assim, é possível você aprender a ser criativo, a pensar em produtos fora da curva? É possível. Mas tem um detalhe muito importante. O principal detalhe, Guilherme, é o seguinte: você precisa ter ou construir um desejo enorme de ver coisas diferentes. Então, sem esse desejo, é muito difícil da pessoa estar desenvolvendo o seu lado criativo. Só para você ter uma ideia do quanto que eu amo ver coisas diferentes, só para você ter uma ideia, quando eu tinha 25 anos, eu fui até a União Soviética, entrei lá clandestinamente pela Finlândia, correndo risco até de ser preso lá, porque eu tinha uma curiosidade enorme de saber como que funcionava um sistema comunista, né? Depois eu te falo como é, que eu não recomendo de jeito nenhum. Outra coisa que eu fiz também, eu cheguei aí até a África do Sul só para dirigir do lado direito. Porque dirigir do lado direito te dá uma outra sensação. Você aprende um monte de coisa, aquilo que eu falei antes, a gente tem que fazer coisas para a gente poder saber onde a gente está pisando, para a gente poder ter dados, para a gente poder se planejar. Então, a questão da criatividade, depois a gente vai falar mais sobre isso, tem esse aspecto, né? E daí, junto com isso, o sonho, aquilo que a gente falou hoje, o que você quer, né? Então, quando a gente está com um sonho muito grande, que nos motiva bastante, a gente consegue, desde que a gente faça esses exercícios de criatividade, a gente consegue pensar em coisas fora da curva. Uma técnica muito interessante para criar novos produtos, que a sua pergunta é muito pertinente, a gente pode incluir, eu acho que isso não está incluído, eu posso até incluir, é a técnica do design thinking. O que é o design thinking? O design thinking é uma expressão em inglês, quer dizer, vou te dar um exemplo concreto. Em 2002, eu já tinha muita experiência com plantadeira. Plantadeira era a coisa que eu mais entendia na minha vida. E mesmo assim, eu passei 200 horas numa plantadeira. Eu saía cedo aqui de Caldas Novas e até Morrinhos. Ficava o dia inteiro em cima de uma plantadeira. Deu 200 horas em cima para eu entender melhor como funcionava uma plantadeira e que produto novo eu poderia lançar que fosse para uma plantadeira. Qual não foi minha surpresa que depois de 200 horas, o adubo da plantadeira falhou. E o agricultor não percebeu, e o cara que estava tocando o trator também não. E aí eu falei, bingo, achei um produto que a gente pode desenvolver, o sensor de adubo, que é exatamente esse produto que eu me referi hoje, que a gente exporta para os Estados Unidos e cobra $250 e o concorrente cobra 120 e a gente é líder de mercado. Então, a criatividade precisa ter esse gosto pelo novo, né? Porque para eu ficar 200 horas em cima de uma plantadeira, tomando poeira, indo para Morrinhos, eu lembro que a minha esposa perguntava, mas o que você vai fazer em Morrinhos? Eu falei, não sei, eu estou acompanhando uma plantadeira, eu estou dando uma oportunidade para eu ver uma coisa diferente. E isso me dá muito prazer, né? Então, isso que eu falei no começo, ou seja, a criatividade é possível? É possível se você tiver prazer em coisas novas, né? Em ver coisas novas. E esse prazer pode ser cultivado, com certeza pode ser cultivado. E aí você passa a ser uma pessoa criativa. Junto com o sonho grande,
você consegue, com a técnica do design thinking, por exemplo, entre outras, né, você consegue lançar produtos inovadores, né? Olá, professor. Eu queria fazer uma pergunta novamente. Já que você está gerando muitos lucros no agronegócio, você pretende abrir outro negócio para aumentar os lucros ou você vai continuar somente no agronegócio, no agronegócio por enquanto? Esse cara é bom mesmo, viu? Porque essa pergunta é de muito boa pergunta, excepcional pergunta, que é exatamente o que... É que eu não queria ir nesse nível de profundidade, mas eu expliquei para vocês, a gente se transformou numa plataforma de inovação dentro do agronegócio. Mas eu tenho uma ideia minha, alguns diretores da JAS conhecem essa ideia, mas ela é muito restrita, eu vou compartilhar agora em função dessa pergunta. A minha ideia é expandir para outras indústrias. Por quê? Porque, poxa, se eu tenho pesquisa e desenvolvimento, tem engenharia pronta, engenharia eletrônica, elétrica, software, firmware, hardware, né, mecânica fina, eu tenho uma fábrica em Caldas Novas, padrão internacional, que fabrica mecânica, eletrônica, placas eletrônicas, cabos, todo tipo de conexão. Por que eu preciso ficar limitado ao agronegócio? Por que eu não posso, por exemplo, pegar uma tecnologia de equipamento médico, né, ou equipamento fitness, ou de fisioterapia, por exemplo, né, outras indústrias, né, e começar a usar esse nosso potencial de fabricação. Então, a minha ideia, na verdade, é que a JAS se torne uma gigante global de tecnologia de todas as indústrias, ou de várias indústrias, e passa a ter várias empresas de várias indústrias, com penetração em várias indústrias, mostrando o potencial da tecnologia brasileira, né, que a gente e possa, com esse, não é um conglomerado de empresas, não seria essa a ideia, mas seria a ideia de que, poxa, uma equipe de software que pode desenvolver alguma coisa para o agro, por que ela não pode desenvolver e ser um ponto positivo para desenvolver alguma coisa na área de fitness, por exemplo, né? Então, essa é uma ideia ainda muito rudimentar, muito ainda prematura, né, vamos falar assim, mas a sua pergunta é bem pertinente. O que eu posso te garantir é que nós nunca vamos parar. Então, a gente não pode parar, a gente tem que se renovar sempre e trazer coisas boas sempre, e é se renovando que a gente melhora e consegue se tornar pessoas melhores e trazer oportunidades melhores, né? Tem muita coisa para falar aí sobre isso, mas aí eu acho que agora o horário já passou bastante, a gente deixa para os próximos encontros, né? Ok, muito obrigada, professor, por ter respondido todas José. as perguntas. Fica com Deus. Deus. José, escuta. Sim? Está na hora de fazer a você um pedido, né? Além dos que a gente já tem feito. Passada a pandemia, você percebeu aí o nível de curiosidade, de perguntas do grupo. A gente precisa conhecer em loco esse case de sucesso seu, né? Que eu percebo que é muito pouco conhecido na cidade. Né? Ninguém é profeta na própria terra, né? O vetor, ele quer colocar o pé no chão aí da sua fábrica, né? Eu creio que o olho de nossos alunos vai brilhar, né, de poder ver assim tão próximo de nós algo tão extraordinário, né? Um convite que eu gostaria muito que você pudesse aceitar, né, de vir marcar uma visita lá, né, uma visita orientada da turma do Vetor, ok? Vai ser um prazer, Geraldo, um prazer grande mesmo. A gente pode, vamos ver aí a pandemia, né, arrefecendo, mas também a gente pode receber por grupos menores, com máscara, tomando todos os cuidados, né, a gente também pode, grupos menores, podemos receber sim, e depois da pandemia um grupo maior, se for o caso, né, aí fica a seu critério. Eu te dou liberdade. Não precisa ir lá para os Estados Unidos, não, viu? Pode ser aqui mesmo. Lá em São Paulo também é bem legal.
Mas é bem legal mesmo, é um centro de pesquisa bem interessante. Mas aqui eu acho que já... Aí fica até a seu critério, Geraldo. Você vê o momento e me avisa que é uma satisfação, um prazer receber todos lá, com certeza. Bora para São Paulo. Ô, José, Eu vou aqui. você conhece o Ney? Quem? O Ney. Seu microfone está desligado. Eu conheço alguns. Qual que você está se referindo? Ney Bastos Ney da Cunha Bastos. Ney da Cunha Bastos. Sim, conheço. Ele é meu pai. Então, Aí vai acabar a internet bem aí. José, então nós você conhece podemos ele ir também. finalizando, né? Tchau, pessoal. Tchau, José. Tchau. Obrigado. Boa noite a todos. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Obrigado. José, muito obrigado mais uma vez, viu? Obrigado. Tchau, obrigado a todos. Valeu. Obrigado, tchau. 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 Tchau, galera do Vetor. Tchau, convidados. Muito obrigado pela participação nesse encontro tão importante, né? Tão bem conduzido pelo José Roberto. Muito obrigado, gente. Boa noite.